Oi, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Entre Irmãos Podcast. Seu melhor podcast. Inclusive, compartilha, curte, comenta, que você vai ajudar muita gente. Se inscreve no canal. Fala aí, Vida, agora com você. Tem uma galera nova chegando aí no nosso canal. Isso. Se inscreve aí pra ajudar a gente, ajudar a disseminar essa obra que Deus tá no negócio. Você sabe, você acompanha os nossos vídeos. E você que não acompanha, passe a acompanhar. Tem um monte de vídeo aí pra baixo pra você assistir. Assiste, acompanhe conosco esse trabalho, que é pra uma boa obra, beleza? Uma boa causa. E nós estamos aqui nesta mesma obra com o evangelista Alan Patrick. É uma honra você estar aqui conosco, uma bênção para nós. Seja bem-vindo, meu querido. Amém, obrigado. A satisfação é toda nossa estar aqui nessa noite com os irmãos. Show. Evangelista Alan, a gente ficou sabendo e até conhecemos ele por acaso. Sim. Por acaso não, antes nós estávamos conversando aqui, antes de você chegar, Vitor. Sim. Que a gente não é muito do por acaso, tudo tem um motivo, né? Deus nos apresentou ele através de um amigo lá na CPAD e aqui ele está. E lá a gente acabou conhecendo um pouco do senhor, sobre obra missionária. Me fala um pouquinho quando começou essa chama missionária no coração do Alan. Na verdade, a história começa em 2007, né? Foi a primeira vez que eu me lembro de ter participado de algum evento voltado para missões. E naquela noite foi muito especial. Por que foi especial? Porque ao terminar a mensagem da noite, o pregador chama as pessoas lá na frente, aquele que queria se entregar para missões. Né? E naquela noite eu senti algo de diferente, senti o Espírito Santo falar comigo. E naquela mesma noite o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, né? Que o Senhor, ele me enviaria às nações. E claro que eu sempre digo que a obra de Deus na sua vida, ela requer duas coisas fundamentais: o teste do tempo e o teste do preparo, né? Perfeito. Porque quem faz é Deus. Tudo quem faz é Deus. E passados 6 anos depois dessa noite, né, ou seja, no ano de 2013, mas eu sempre fui envolvido, né, com o trabalho evangelístico. É uma área que eu gosto demais: evangelismo, discipulado, enfim, né? Ir além das 4 paredes e anunciar o evangelho a toda criatura. Deus me deu a oportunidade de fazer minha primeira viagem transcultural, né? Fui para o Paraguai em fevereiro de 2013. E ali, para a honra e glória do Senhor, foi onde que o Senhor abriu as portas, né? Paraguai, a gente, pela misericórdia de Deus, já fomos no Chile, fomos na Venezuela, fomos na República Dominicana, no Haiti. Aqui no Brasil também, em vários locais, em várias regiões. E esse período de 2007 a 2013, você falou que você estava envolvido com... Sempre envolvido nessa área, evangelismo. E você acha que esse período 7 a 13 envolvido com evangelismo foi o seu tempo de preparação? É o tempo de preparação. Não dá pra chegar no outro país. Tem uma... É a frase que eu tenho aqui, né, nas costas da camisa, que eu sempre digo: missões é o seguinte: se não você, quem? Se não aqui, onde? Se não agora, quando? Perfeito. Então Isso aí. Bom, né? Missões é aqui e agora, né? Tem que ser essa ordenança um tanto, digamos que severa. É porque, sejamos sinceros, a igreja, óbvio que eu não vou generalizar, mas a igreja, boa parte, tem a noção de missão como se fosse uma decisão. Tipo, se eu quiser eu faço. Deixa isso pra alguém ali, fulano Pra aqui. quem tem chamado. Isso aí. E aí acaba se desvinculando da ideia de que, cara, isso é uma ordenança. Tá ali na Bíblia. Tá claro, e tá muito claro. São vários textos que designam, a igreja, ela tá para fazer missões, a igreja tá para pregação do evangelho. Sim. Só que uma parte dela acaba desvencilhando a ordenança, que é uma missão dada para nós, como se fosse uma escolha. Eu faço se eu quiser. A Sophia Müller, que era uma missionária alemã que contribuiu muito para a plantação de igreja na Europa, ela dizia uma coisa bem interessante. Primeiro ela disse assim: eu não tive um chamado, eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Nossa.
É porque a ordem é clara, né? Sim. E a outra frase também de impacto que ela usa, ela diz o seguinte: não importa se eu vou atravessar o oceano ou se eu vou atravessar a rua da minha casa. O que importa é que eu cumpra a missão. Mostrando que, na verdade, o nosso chamado é para servir, né? O nosso chamado é para pregar o evangelho todo em todo mundo, a toda criatura, independentemente se ele está perto ou se ele está longe. A igreja contemporânea, ela tem uma visão de... Eu sempre falo isso na escola bíblica dominical, sou professor onde eu reúno, que pregar o evangelho, tem muita gente que leva só pregador de altar, pregador de púlpito, e não é. O pregar o evangelho ali a toda criatura é você anunciar o Cristo, é a sua frase aí, onde, quando, entendeu? Em oportunidades. Estou no ônibus, alguém tá triste do meu lado, tá chorando, opa, eu posso ajudar? Ah, porque meu filho tá no mundo das drogas. Ó, Jesus libertou, ele liberta, tal. Na oportunidade, você entra com a palavra e prega. Esse é o pregador do evangelho. Não é só simplesmente você estar no altar, no púlpito, pregando. Eu entendo que a igreja tem essa dificuldade de entendimento hoje. E isso é tão claro que eu já, por exemplo, nessas andanças minhas aí, eu já me deparei, por exemplo, com situações de irmãos, por exemplo, que se você der um microfone para ele, mandar ele subir no altar, não sai, ele não consegue. Mas ele, nas ruas, entregando um folheto e falando de Jesus, é um gigante. Então, assim, e às vezes o que está no altar pregando com eloquência, com uma oratória muito boa na rua, não é um gigante. Exatamente, tem essas vertentes aí. Isso aí. Inclusive, de escola dominical, o nosso último trimestre agora de 2023 fala do tema missões, né? Fala. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Vai ser o tema do quarto trimestre, perdão, de 2023, vai ser missões. É uma temática que tem que bater na tecla, porque eu já participei de uma conferência missionária e teve uma frase que um dos conferencistas ele falava e ele repetia sempre, batia sempre na tecla, ele passava o sermão, daí 10 minutos de sermão ele falava essa frase, falava mais 20 minutos de sermão, essa frase, e a frase era, o Felipe, até falei, ele já usou em algumas mensagens e tudo mais, onde tem um coração vazio de Deus, ali tem um campo missionário. E ele simplificou a mensagem dele nessa proposta. Essa frase aí é do Dick Hills. Ele diz o seguinte, que todo coração que tem Jesus é um missionário. E todo coração que não tem Jesus é um campo missionário. Perfeito. É do Dick Hills. Porque fica muito aquela questão de... não, mas tem que fazer missões. Aí a pessoa acha que não... Mas eu não tenho condição de ir para a África, eu não tenho condição de... Não, missões é aqui. Se tem eu aprendi até mesmo com o senhor, o tanto em, né? É simultâneo. Se tem alguém fazendo lá, a gente está fazendo aqui. É a missão global, né? Isso. Então, assim, às vezes a gente aprendeu a fragmentar a missão. Uns fazem em Jerusalém, outros fazem na Judéia, outros fazem em Samaria, outros fazem até os confins da terra. Não, a missão não é fragmentada. A missão é global. E Jesus disse, e serão minhas testemunhas tanto em... Você não pode ir na África, mas seu joelho consegue ir. Sua contribuição consegue ir. Onde seus pés não vão, seus joelhos e sua contribuição vai. Você está fazendo missão. Quem sustenta, o grande missionário chamado Oswald Smith, ele tinha autoridade de falar isso, ele disse o seguinte, ou você vai ou você manda um substituto. Isso aí. Ou seja, se você sustenta um missionário, você também é missionário. Mas eu não consigo me adaptar a uma alimentação nova, meu irmão. Paga para alguém se alimentar lá. Então. Se tem a ideia de primeiro em Jerusalém, depois Samaria. Criou inclusive quando a gente ministra, seja em palestras, seja em cursos, seja em treinamentos, a gente sempre conscientiza as pessoas dessa questão, quebrar paradigma, né? Tem pessoas que falam assim, por exemplo, não ganhou nem o vizinho, mas então isso quer dizer que eu tenho que esperar o meu vizinho se converter para mim? Não. Aí eu sempre faço a pergunta, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para cá, será que toda a Suécia era evangelizada? Pois é. Não é. Então assim, chegar no Brasil, não. Isso não significa que eu não tenho que pregar para o meu vizinho. Perfeito. Sim, eu tenho que pregar para o meu vizinho que está perto, como eu também tenho que pregar para os que estão longe. Se Deus me abrir a porta do evangelho, então a gente vai quebrando esses paradigmas aí, né? É uma herança oral que a gente tem, que as pessoas vão passando de pessoas
isso vai ficando incrustado na mente. É igual outro paradigma que tem é o seguinte: tem tanta coisa para fazer aqui, por que vai fazer lá fora? Porque lá fora também tá aí, mas... Exatamente. Aqui precisa e lá fora, mas faça aqui lá fora. Missão global. Deus me designou para ir lá para fora. Beleza, antes de você ir lá para fora, passa no vizinho ali, fala, vamos tomar um café que eu tô de viagem. Passa lá, dá para fazer então, também. A missão, ela é global. Né? A missão, ela é global. Você não pode se esquecer. É tanto em. Jesus falou, serão minhas testemunhas tanto em. Então, quando nós entendemos. Tem um livro dele aqui, indo, servindo, contribuindo, intercedendo e enviando. É isso aí. Olha as maneiras, são 5 maneiras. Se você não vai, tem como servir, sim, contribuir, intercedendo e enviando. Inclusive, esse livro é um curso. É um curso. Apresenta o curso aí para quem está nos ouvindo. Então, esse curso aí já é um projeto que a gente vem elaborando desde 2020, né? Nós montamos uma primeira turma em 2020, lá na cidade de São Mateus, norte do estado aqui do Espírito Santo. Foi uma turma presencial, montamos uma presencial e outra online. Né? Porém, ele não era tão incrementado como ele está hoje. Aí, de 2020 para cá, principalmente na época da pandemia, a gente foi desenvolvendo, né? Nós fomos incrementando mais. Então, esse curso é um curso de 3 meses de duração. São 13 aulas. Uma vez por semana? Uma vez por semana, com duração de 2 horas aproximadamente. Onde nós falamos aí de vários temas. Para sintetizar, né, aqui na sinopse aqui, eu sintetizei ele com algumas perguntas, tipo: você sabe qual é a origem da palavra missionário? Como podemos cumprir integralmente a grande comissão? Qual a diferença entre chamado e vocação? Como a igreja local pode se envolver com missões? Quais são os reais desafios das missões transculturais? Você sabe o que significa as siglas PNA e PNAI, que são povos não alcançados e povos não alcançados isolados? Você sabe onde está localizada e quantos países fazem parte da janela 10x40? Você gostaria de se tornar um mobilizador de missões? Será que a antropologia é necessária para o estudo de missões? Como desenvolver biblicamente uma boa estratégia de evangelização? Qual o valor do discipulado no cumprimento da grande comissão? Você sabe quais são os grupos étnicos menos evangelizados no Brasil? Como a igreja pode crescer em número e em espiritualidade simultaneamente? Essas e outras questões nós tratamos aí no curso Formando Missionário. Se tiver seu interesse, nós temos turmas tanto presencial como também online. Pastor, como que entra em contato? Você tem rede social? Temos o nosso Instagram, né? Que é Atos. Da camisa, Atos 18, né? Não, mas é com aí não é o número. Aí no Instagram tá um pouco diferente. Ah, tá com o número. No Instagram ele tá... Eu acho que eu tenho aqui. No Instagram ele tá um pouco diferente. Ele tá Atos, né? Por extenso, tudo junto. Atos 1, por extenso, ponto e o 8, numeral. Atos 1, por extenso. Tudo junto, né? Atos, é como se fosse Atos 1. Isso, Atos 1. Arroba Atos 1.8. E lá tem comentário em contato seu. Exatamente. Show de bola. Se quiser passar. O senhor falou aqui, e isso me chamou a atenção. Cadê a parte aqui? Sobre estratégias. Estratégias de evangelização. Me fala um pouco sobre essas estratégias de evangelização. Então, hoje a gente tem uma gama muito grande de estratégias de evangelização. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Lá no Haiti, por exemplo, primeira vez que eu estive no Haiti, Deus me deu uma visão de uma necessidade que eles tinham. Qual a necessidade lá? No Haiti, por exemplo, não existe escola pública. Não existe escola pública. E a gente, naquela mesma viagem, a gente colocou no coração de construir uma escola. Show de bola. E a gente, para honra e glória do Senhor, a gente conseguiu construir uma escola. Hoje são 120 crianças estudando nessa escola. É uma escola primária, né? De 1º ao 5º ano, né? Ou de 1ª a 4ª série, né? E ali os pais dessas crianças, né? A família dessas crianças foi se importando. Ou seja, eles verdadeiramente estão se preocupando com o nosso povo, com os nossos filhos. Então a estratégia de evangelização, é claro que essa é uma dentre muitas. Claro.
por exemplo, você tem a estratégia de evangelização através dos relacionamentos, né? Ou seja, né? E além de simplesmente entregar um folheto para a pessoa e... Justamente eu ia falar. Exatamente. Você tem o costume hoje, gente, vai ter evangelismo segunda-feira, 7 horas. Quando chega 7 horas, todo mundo se une, faz uma oração e sai entregando folheto. Eu acho que isso é até válido, o panfletar. Sim, é válido. Mas isso não é evangelismo, isso é você panfletagem. Panfletagem. Não é você evangelizar propriamente. O que seria se evangelizar? Seria abordar. Abordar Abortar não pode não. Abordar uma pessoa e seria o evangelho a ela propriamente. Teve uma vez mesmo, fala por experiência, né? A gente conta isso aí também. Sim. Teve um versículo que eu lendo na Bíblia que me impactou muito. Atos 5:42. Inclusive, quem faz o curso, a gente disponibiliza todas as nossas mensagens, né, no livro de Atos. A gente fez uma exposição de todo o livro de Atos. Enfim, Atos 5:42 diz: e todos os dias no templo e nas casas não deixavam de anunciar o Senhor Jesus. A nossa estratégia foi de nós entrarmos em todas as casas do bairro onde a igreja estava, viu? E oferecer para as pessoas gratuitamente um estudo bíblico. Peraí, pode ser uma estratégia de uma outra religião, porém nós sabemos que essa outra religião que faz isso, eles não ensinam o que convém, eles não ensinam a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente ia oferecer para essas pessoas, inclusive eu usei uma revista tema, que é a revista da nossa casa publicadora, que chama Caminho para o Céu. O nome da revista é esse, ela vem com 13 lições, lições para pessoas que ainda não são crentes. Então é muito interessante, então foi a proposta e foi assim muito bom. Cada casa que aceitava, a gente fazia o estudo bíblico e presenteava aquela pessoa com a revista e com um exemplar da Bíblia Sagrada. Então foi muito proveitoso, foi uma estratégia fantástica que eu acho teve muito fruto. Eu acho que entra até uma questão da própria pessoa que está ali, porque ela está em casa, ela não vai se sentir acuada, coagida. Exatamente. Ela está se sentindo à vontade, ela está no ambiente dela, no ambiente natural dela, que ela se sente em paz, em lazer, e aí ela está recebendo essa palavra. Exatamente. Show de bola. Billy Graham disse: em nenhum lugar Jesus ordena os pecadores vir à igreja, mas ordena a igreja e até os pecadores. Nós não... É o famoso vamos visitar lá, rapaz. Eu tô chamando esse amigo meu pra lá na igreja já tem um ano, mas dá pra gente visitar. A ordenança é diferente. Você acredita que eu fui numa determinada igreja que eu fui ministrar? A visão do pastor é uma visão total. Eu falo que é antibíblica. Que ele falava que a igreja não precisa evangelizar. Jesus, ele não é chuchu. Ele usava essa expressão. Jesus não é chuchu que se vende em qualquer lugar. Então, se eles querem... então eles que têm que vir para a igreja para aceitar Jesus como Salvador. Não evangelizavam. Foi bom você ter facilitado nisso aí, que na lição de número 5, quando eu falo sobre a igreja local e missões, eu toco no tópico pastor, né? O líder. Porque uma igreja, eu sempre digo, uma igreja, uma congregação, ela é a cara do seu líder. Então, o problema é que os líderes, eles não podem sair das fileiras do estudo missiológico. Você tem uma ideia, quando a gente faz um curso teológico, por exemplo, na grade curricular do curso, do bacharel livre, por exemplo, teologia, o tema evangelismo discipulado e missões urbanas, entendeu? E antropologia missionária são subdisciplinas da teologia pastoral. É uma subdisciplina da teologia pastoral. Então hoje é a falta de instrução. Se o pastor ele tem um coração voltado para missões, é isso que eu estou dizendo. Culmina nisso. Eu falo isso pelo exemplo de um pastor que a gente conhece, que ele é muito voltado para missões, que é o pastor Adão Carlos. Referência. Referência em missões. Ele é completamente centrado na ideia de missões e os irmãos acompanham. Você vê uma juventude que tem a ideia. Alguns, claro, não vai ser a massa que entra querendo fazer e tal, mas todos eles têm a ideia da importância da missão. Falando sobre líder, por exemplo, quero mandar um abraço aqui pro meu pastor, né, pastor Renan Guimarães. Ele é um pastor tão apaixonado em missões que na última mobilização missionária que a igreja fez, nós fizemos uma mobilização para o Dia da Criança Moçambicana na África, que foi no dia 1º de junho. E foi mobilizada as crianças da igreja. Foi uma cena muito linda. As crianças da igreja levando os cofrinhos.
as crianças da igreja, levando um cofrinho cheio de moeda para poder abençoar as crianças moçambicanas. Então, assim, ensinando desde pequeno. Isso contagiou a igreja. Todo culto era 3, 4, 5 crianças que ia lá com um cofrinho, entregando o cofrinho. E, nossa, foi muito. Então, isso mobiliza a igreja, né? Justamente, a gente está falando sobre o pastor lá, e a falta de conhecimento entra. Né? Sim. O próprio termo igreja é tirados para fora. Chamados para fora. Então é a igreja evangelizadora. A igreja estava em Atos 2, mostra um pouco disso, né? A descida do Espírito Santo, eles estavam reunidos dentro, de repente um movimento ali, tão embriagado, Pedro aproveita o gancho e começa a pregar. Então eles saíram do templo, depois da descida do Espírito, para pregar o evangelho lá fora. Exatamente. Essa questão da igreja, que você falou, a igreja evangelizadora, ela é tão séria que um dos grandes missiólogos hoje, ele é um PhD na área hoje, o Stephen Waltford, ele diz o seguinte, que uma igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. E isso, por exemplo, está acontecendo em muitos países da Europa e também nos Estados Unidos. As igrejas não evangelizam. Os crentes vão se tornando velhos, idosos, e as igrejas literalmente acabam. Fecham. Vai morrendo. Exatamente. Não tem renovação, não tem jovens, não frase tem. Que é muito ouvida em culto de crianças. Olha, isso aqui é a igreja do futuro. Mas se não tem evangelismo, não tem as crianças. Então, por isso que ele falou, uma igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. O senhor que está integrado nisso é real quando fala que as igrejas da Europa estão se tornando bares, baladas. Isso é fato. Isso aí é testemunho de pessoas que presenciaram isso aí. Né? Presenciaram. Eu citei aqui, por exemplo, o caso de um pastor amigo meu, de um filho dele que mora na Inglaterra, que ele chegou numa igreja, uma igreja tradicional, onde na igreja tinha fumódromo. Né? Então, assim, pra você ter uma ideia, a Europa na época ali do chamado dos grandes avivalistas, nós estamos falando da época aí de John Wesley, George Whitefield, Finney, nós estamos falando aí de David Brainerd, de David Livingstone, ou seja, na época desses homens aí, cerca de mais de 70% da Europa era evangelizado, de acordo com os estudos. Hoje, a Europa está com menos de 5% da sua população que se declara cristã evangélica. Porque a maioria torna-se minoria. Nós estávamos falando do país chamado Suécia. Justamente dos propulsores aqui dos pioneiros dessa de Daniel Berg e Gunavin, se eu não me engano, quantos por cento? 90% do país. Está chegando a cifra de 90% de ateístas e gnósticos. O leste europeu, o evangelho chegou lá primeiro. O leste europeu, ele se declarou pós-cristão. O que é isso? Se declarar pós-cristão é dizer, como diz um pastor amigo meu, trocando em miúdos, a minha ciência, a minha tecnologia, a minha riqueza, a minha sabedoria é suficiente. Eu não preciso de Deus para viver. É isso que o pós-cristianismo diz. Eles acreditam no Cristo histórico, né? No Cristo histórico. Mas não o Cristo, Filho de Deus. É o Cristo messiânico, né? O Cristo Messias, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem. Eles chegaram ao absurdo de falar, por exemplo, o Schleiermacher, por exemplo, que é um dos grandes precursores aí dessa autocrítica e desse liberalismo teológico, ele dizia que a narrativa dos milagres de Jesus foi simplesmente para enfatizar a divulgação do cristianismo. E nessa onda... E a igreja, ela ofusca essa pregação, é isso, é a fossilização das igrejas. E é interessante, quando a gente vai para Atos, até a igreja, ela tendo aquela essência, a igreja primitiva, ela vem com aquela chama missionária, a expansão da igreja, ela acontece de uma forma muito avassaladora por causa dessa chama. Todos saem dali do Pentecostes querendo anunciar, indo para anunciar, e até mesmo nos momentos de perseguição, tem um momento quando Estevão morre, a gente vê ali no capítulo 6 ele levantado como diácono, capítulo 7 tem o sermão, capítulo 8 Paulo está ali aos pés, ele morreu, Estevão, e aí ele pega a carta, Paulo, e vai dizer, a Bíblia diz que os irmãos, a igreja, eles começam a se dissipar, começam a se dividir, só que uma igreja que tem chama missionária, que está ardendo no coração, aí o que parece que eles estão fugindo da gente, aí tem um monte de irmão que era centralizado num lugar só,
indo para vários lugares com a chama missionária, pregando o evangelho em vários pontos. Eu estava... É muito interessante o que ele acabou de falar, porque o que dá para entender no livro de Atos, principalmente ali entre os seus capítulos 1 e 8, é que a igreja ela não obedeceu de pronto a ordem de Atos 1:8. Porque a ordem de Atos 1:8 é bem clara. Vocês serão testemunhas tanto em... Aí Jesus cita Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas se você observar Atos dos capítulos 1 até o 7, você só vê a igreja em Jerusalém. Eles só ficam ali. Em Jerusalém. Todos os eventos... Pedro e João indo ao templo. Exatamente. Todos os eventos estão resumidos a Jerusalém. 3.000 que se converteram na primeira pregação de Pedro, depois chega a 5.000, né? O número de discípulos se multiplicava, o evento de Pedro lá diante do Sinédrio, a cura do coxo, enfim, o levantamento do diácono, todos os eventos estão relacionados a Jerusalém. Porém, no capítulo 8, o que acontece? Depois da morte de Estevão, a Bíblia diz bem claro, em Atos 8:1 está assim, ó, após a morte de Estevão, dispersaram-se para as regiões da Judéia e da Samaria. Quem estava em Samaria? Pois é. Aí eu brinco e falo assim, quem não cumpre Atos 1:8 sofre Atos 8:1. Perfeito. Muito bom. Só um trocadilho muito aí, bom, né? Muito bom. É isso aí. Porque eles tinham que sair, era necessário, ainda que foi debaixo do fogo da perseguição. Era justamente isso que eu ia falar. Ali, quando há essa perseguição, Filipe é um dos que vai para Samaria, entendeu? E outros vão para outras regiões. Essa perseguição culminou com que, já que na visão assim, espalhou, agora não vai ter. Mas quem está na Samaria prega, quem está na Judéia prega, quem está em Jerusalém prega, quem está no céu. Desde o princípio, a ordenança de Cristo. Exatamente. Só que o povo está com a chama acesa, querendo pregar, mas ele só quer pregar em Jerusalém. Então vamos dar um eu vejo, aí. Por exemplo, nós pentecostais, que a gente crê que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, mas eu vejo, por exemplo, agora dentro do tema que a gente está tratando, eu vejo o batismo no Espírito Santo algo essencial para a evangelização mundial, e tem que focar nisso. Porque se você olhar, por exemplo, lá em Atos 4:31, a Bíblia diz que eles oraram e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E aí o texto completa dizendo, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quer dizer... O foco dos próprios pioneiros aqui no Brasil, quando chegaram... Daniel Berg, salvação, claro, batismo com o Espírito Santo. O livro de Atos inteiro tá assim. E eles oravam e eram batizados cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. A Assembleia de Deus, ela conseguiu algo tão... Assim, os pioneiros, né, o Daniel Berg Gunavingre e a sua equipe que foram agregando, em 22 anos, eles alcançaram 18 estados da nossa nação. Em 22 anos. E o Brasil... Eu tô falando de um país que tem dimensões continentais. Entendeu? Se colocar o Brasil na Europa... Não, o Brasil é um pouco menor do que a Europa. A Europa toda ela tem uma extensão de 9 milhões de quilômetros e pouco. O Brasil tem 8 milhões 500 e tantos mil. Quase o mesmo tamanho. É quase o mesmo tamanho da Europa. Eu tô falando... E a Europa são, se eu não me engano, mais de 40 países. Entendeu? O Brasil é com dimensões continentais. São mais de 50 milhões. E olha que naquela época não tinha. Naquela época não tinha avião, não tinha os meios de transporte que tem hoje. Porque realmente eles vieram com a chama pentecostal focado nisso. Principalmente na evangelização dos povos. Salvação e batismo com o Espírito Santo. Que foi o que aconteceu com a Cecília? Não, Celina de Albuquerque. Celina, eu sempre confundo. É porque eu tive uma professora que... Da minha segunda série, eu lembro dela, tem aquela memória afetiva ainda, que era Cecília o nome. Celina de Albuquerque. De Albuquerque, isso mesmo. A primeira mulher batizada com o Espírito Santo no Brasil, isso aí. Primeira mulher onde que a igreja acabou se reunindo lá. E o foco deles era justamente isso. Pregação para salvação e batismo com o Espírito Santo. Mas é dito, né? O revestimento seria para testemunhar. Exatamente. Receberão o poder do Espírito Santo que virá sobre vós e serão minhas testemunhas. Exatamente. Não eu lembro que na época, quando eu tá naquela busca, né? Ali, quero ser batizado do Espírito Santo, quero ser batizado. E aí uma vez eu falei com o pastor, ora por mim, para Deus me batizar com o Espírito Santo, porque todo mundo tem o dom, todo mundo fala em línguas e só eu que não. Eu acho que Deus não gosta de mim, não. Aí ele falou assim, rapaz, qual é o porquê? Qual é o desejo no seu coração?
Você quer ser batizado para falar em línguas ou você quer ser batizado para que isso te impulsione na obra? E aí, sinceramente, o desejo era, eu quero ser batizado para falar em línguas igual todo mundo fala. Só que não é a motivação correta. Exatamente. Se você pegar o nosso dicionário teológico, que foi escrito pelo pastor Cláudio Nuno de Andrade, que hoje é um dos grandes nomes do pentecostalismo clássico hoje, né, que é o nosso, ele define o batismo com o Espírito Santo isso, que é um poder sobrenatural advindo do Espírito Santo que capacita o crente a viver uma vida de adoração mais intensa e também maior intensidade no serviço a Deus. Então, quer dizer, tá bem claro, né? Tá bem claro. Então, se a gente não ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, do alto veio o Espírito. Atos 2 vai se cumprir. Exatamente. Esse revestido aí é uma cobertura. Por exemplo, o Vitor ele tá vestido com a roupa cinza, está revestido com essa blusa de frio. Esse revestimento é uma cobertura. Para quê? Para livrar ele justamente do frio. Então toda a cobertura é para envolver, tem um motivo. É para livrar de alguma coisa. Então ali é uma cobertura de quê? De poder. Muita gente só um minuto. Muita gente pega esse poder e fala que é o dinamite e tal. Nem entro por esse lado. Dinamite. Essa palavra ali é dinamis, né? Dinamis. Esse dinamis é poder, força e capacitação. Quando a gente vai pegar no grego. Para que poder, força e capacitação? Por que o Espírito Santo veio, então, para me cobrir de poder, força e capacitação? Tem um propósito. Porque a gente aí vai bater de frente com quem? Com as hostes espirituais da maldade. Efésios 6 vai falar que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então ali a gente vai bater de frente com o diabo. O diabo ele tem poder, então eu tenho que ter poder para bater de frente com ele. Entendeu? Se eu não sou capacitado, eu preciso da capacitação. E eu preciso dessa força também. Lucas 10:19 vai dizer: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aí chega lá em Atos 1:8, que é justamente até o canal aí, o seu propósito. Mas recebereis. Não, é isso mesmo? É isso mesmo. É a virtude do Espírito Santo. E ser-me-eis. Então o foco total é para quê? Para ser-me-á. Simplesmente. É igual a questão da unção. A unção não é sem propósito. A unção tem um propósito. Muitas pessoas confundem, por exemplo, essa questão da palavra unção. Unção eles confundem com técnica de oratória. Sim. Né? Se o camarada fala bem, fala eloquentemente, não. Isso aí são técnicas de retórica, de oratória. O cara tem a voz do como que é o nome? Não que ele não tem. Fulano fala pega. Ele tem a voz do trovão, então pois é. Só que se você olhar Lucas 4, que Jesus fala que ali era o cumprimento da profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor me ungiu. Então, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, que me ungiu para. Unção tem propósito. Né? Me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Ali põe liberdade os cativos, né? Os oprimidos. Ou, enfim, a unção tem um propósito. A fim de anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o tempo da salvação, né? Sim. Essa expressão, ano aceitável. Então, assim, a unção tem um propósito, ela não é sem propósito. Tá? Porque a unção é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para o exercício de um ministério ou de uma atividade. Né? Perfeito. Então é isso. Define unção assim. E a gente vê tão claramente nos dias de hoje uma deturpação da pregação do Evangelho. Tem igrejas, a gente até tem convites para pregar nessas igrejas, que eles focam muito nos dons espirituais, revelação, até cura e tal. Só que focam só para atrair. Só que essas pessoas são atraídas e voltam para casa do mesmo jeito. Em vez de utilizar os dons espirituais, que é para o incrédulo. A Bíblia fala que, se eu não me engano, falar em línguas, né, serve para o incrédulo, para ele reconhecer do poder de Deus. Então, o que eles não têm a visão? Que os dons espirituais não é só simplesmente uma atração. Tem um pastor que vai lá na igreja fulano de tal. Quando ele chegar lá, esse camarada, ele ora e o cadeirante sai andando. E a pessoa vai porque ela quer ver o espetáculo. Sim. Vai ver o cadeirante andando. Mas calma aí, por que o cadeirante vai andar? O propósito é Deus cura o cadeirante para mostrar o poder dele, para essas pessoas se converterem. E não se tem mais esse propósito. Exatamente. Atos 2 revela isso aí. Ali houve um milagre glorioso da glossolalia que fala, né? Então, nós pentecostais cremos assim. O povo ficou, a maioria deles ficaram impactados, ficaram perplexos com aquilo ali. O milagre
foi eficiente para atraí-los, mas não para convertê-los. O que converteu foi a pregação de Pedro cheio do Espírito Santo. Inclusive, quando o coxo anda, ele levanta, aí ele vai entrar juntamente com eles. Aí Pedro fala: por que estão olhando para nós, espantados, como se nós tivéssemos feito isso? Quem fez isso foi Cristo. E aí ele começa a anunciar. A glória para São as duas situações. Tanto em Atos, o dom atraiu. As pessoas, pastor Eliel Silva, Sim. Inclusive Eliel, queremos você aqui. Pastor Eliel, eu fico toda vez falando, vai que ele vem mesmo. Inclusive, ali, o pastor Eliel fala: houve fogo, houve língua, houve espírito, houve batismo, mas na oportunidade Pedro fez o quê? Pregou a palavra. E a palavra no 3 lá, né? Também, no 3 também, o coxo, o camarada da porta, tal, aquele auê, Pedro pegou a oportunidade, pregou a palavra. Então, pastores, que vocês oram, porque tem que orar mesmo, que buscam, que jejuam, que Deus te usa para curar, que Deus te usa com revelação, com os dons espirituais, utilize isso para ganhar alma, não para atrair e ganhar fama, sei lá o que, dinheiro. Eu sempre enfatizo isso em relação à obra missionária. Eu presenciei já muitos milagres. Inclusive, um deles está aí registrado em um desses livros aí, no Campo Missionário, Lugar de Experiência com Deus. A cura de um adolescente no Chile. Show. Na cidade de Talca, que foi algo esplendoroso, maravilhoso. Mas eu sempre falo para os irmãos o seguinte: a maior ênfase não é essa. Não. A ênfase é a mensagem cristocêntrica, que conduz o pecador ao arrependimento. Porque o texto de Marcos 16:20 é bem claro. Após Jesus dar a grande comissão para eles, ali em Marcos 16, no versículo 20 diz assim, e tendo eles partido, pregaram por toda parte. Eles foram obedientes ao ID. E aí o texto conclui dizendo: e cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Confirmando a palavra. Então o foco é pregar o evangelho. E o evangelho é poder de Deus. Tanto para salvar, para libertar, para transformar, mas o Paulo deixa bem claro que o foco essencial do evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo poder é utilizado para a salvação. Então, isso aí. Exatamente. Faz falta nos nossos cultos de fato, quando eu falo os nossos, eu englobo a igreja de Cristo na terra, no tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, os dons espirituais. É um milagre. Não que não tenha mais, tem, mas nós vemos também que é menos evidente do que antigamente. Claro que também o povo mudou, não se tem a mesma busca, não se tem a mesma oração, não se tem o mesmo jejum. É um tempo diferente, mas faz falta isso. Entre os anos de 2008 e 2009, eu trabalhei no maior hospital do norte do estado do Espírito Santo. Que ele abrange norte do estado do Espírito Santo, sul da Bahia e aí numa parte de Minas, na região de Nanuque, o Hospital Roberto Silvares. E ali eu tive muitas experiências, e dentre elas, ali foi um grande campo missionário, foi um grande preparatório. Eu percebi que muitas pessoas, o seguinte, quando você ia orar, e Deus nos abriu essa porta, a gente teve muitas experiências, que não dá tempo de falar aqui, mas o que eu pude perceber, tinha pessoas que elas queriam que você orasse por elas, mas não queriam se render a Cristo. Elas queriam ser curadas, e eram pessoas em estado com doenças gravíssimas, né? Elas queriam ser curadas para voltar para as mesmas práticas. E eu sempre deixava claro isso. Que o melhor de Deus para nós é a salvação, é o perdão dos pecados. O paralítico chegou diante de Jesus, trazido por 4 homens. Imagina, quando aquele paralítico chega diante de Jesus, Jesus fala: filho, teus pecados estão perdoados. Parece até paradoxal, né? O que um paralítico, com aquele esforço todo, queria diante de Jesus? Queria andar, né? Sim. Ele achava que a necessidade, e até mesmo os amigos dele achavam que a necessidade primária dele seria andar. Não era física. Mas Jesus falou: teus pecados estão perdoados. E depois, não sabe, que aí Jesus vai lá e cura ele. Mas primeiro Jesus salvou, depois ele curou, e não o contrário. Mas ele deixa a ordem dos fatos bem clara. Primeiro salvação. Exatamente. Tem um dos cegos, eu não vou me lembrar qual agora, mas tem um dos cegos que fala assim: e salvou, vírgula, e logo viu. Então, tipo assim, primeiro Cristo anunciou a salvação e depois ele viu, entendeu? E hoje se faz ao contrário. A gente vai justamente nessas igrejas, termina o culto, faz uma fila de 30, 40 pessoas
para receber oração, para receber revelação. Você pergunta quem quer aceitar Jesus? Eu sempre falo o seguinte, até quando Jesus, por mais que ele operou sinais, Jesus nunca negociou o foco do evangelho, que é conduzir os pecadores ao arrependimento, ou seja, a palavra de salvação. Até quando Jesus operava milagres, eu chamo isso de a pedagogia dos milagres de Jesus, até quando Jesus operava milagre, ele ensinava. Com certeza. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, antes de ressuscitar, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Olha só. Sim. Antes dele curar o cego de nascença, ele falou, eu sou a luz do mundo. Quando ele multiplica pães e peixes, ele fala, eu sou o pão da vida. Então, se você for ver, então assim, eu sempre digo, a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Quando Jesus deu a grande comissão em Lucas, é interessante que quando você vai ver na grande comissão nos 4 evangelhos, em cada evangelho você vê um detalhe. Inclusive, no nosso curso a gente fala muito, a gente detalha isso. Em Mateus, a ênfase está em quê? De que o poder lhe foi dado e eles devem ir a todas as nações para pregar o evangelho. Marcos é mais específico. Ide e pregai a toda criatura. Ele é mais minucioso. Lucas já apresenta a mensagem que deve ser pregada. Então, tá vendo como é que se encaixa? Sabe. Qual é a mensagem a ser pregada? Jesus disse, olha, eu vim para que em mim se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Aí Jesus fala, para que em meu nome se pregue o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas são testemunhos. Então, a mensagem é essa. A mensagem é a mensagem de arrependimento. Foi a mensagem que João Batista pregou. Foi a mensagem que Jesus pregou. E é uma mensagem simples. Exatamente. É aquela questão. Você não precisa ser o mais treinado na oratória. Você não precisa ser aquele que tem as palavras mais difíceis na ponta da língua. Você precisa ser um cristão, como foi citado, eu ouvi um chamado e obedeci. Eu achei bem interessante que na igreja do Haiti, que eles são assim, em relação a nós, igreja brasileira, sim, eles são muito aquém no conhecimento. Muito aquém mesmo, muito aquém. E é interessante que um dia eu fui participar lá da evangelização, que eles falam, evangelização. A gente sai pelo bairro e eles saem em forma repetitiva, eles saem cantando assim, ó, convertir, repentir, Jesus arrepender. E eles vão o tempo todo, ou seja, convertam-se e arrependam-se, Jesus voltará. Glória a Deus. Essa é a mensagem. É a mensagem. É o Haiti que queimou? E é eficaz. Oi? Recentemente que houve um incêndio, foi o Haiti? Não, o Haiti, o que teve lá foi um terremoto que matou mais de 200 mil pessoas em 2010. Mas agora? Eu vi um vídeo, mas não sei se rolando, né? Então não vou passar informação incorreta, não. Não tô sabendo, não. Não vou passar informação incorreta, não. Mas até perdi o foco que eu ia falar. Ia falar referente a... lembrei. Mensagem central. Não, lembrei. Vitor me passou um tema e eu fiz a mensagem. Ele tem um tema de uma mensagem de missão dele que eu peguei o tema e fiz a mensagem. Legal. Que é o quê? A igreja é o João Batista da atualidade. Uhum. João Batista pregava anunciando a primeira vinda de Cristo. A igreja prega anunciando o arrebatamento, que é, no caso, a volta de Cristo, certo? Aí, estudando isso, eu peguei algo muito interessante em uma referência nos evangelhos, não vou lembrar agora qual, que fala que João não fez nenhum sinal, mas tudo com que falava era verdade. João 10:42. Isso. O que atraía o povo não era cura, não era milagre, não era bola de fogo, sei lá o que. Era a mensagem. Então o que o mundo está olhando pra gente? É a mensagem, por mais que seja simples como o dos irmãos do Haiti, ou é uma igreja que muda tudo, mas não prega uma mensagem consistente? A gente pinta a parede, coloca a luz aqui, faz isso, tá mudando tudo. E a mensagem mesmo... Teve um dia que eu falei isso no Haiti, no dia que a gente inaugurou a escola, no dia que nós estávamos fazendo as matrículas das crianças, eu tive a oportunidade de estar lá no Haiti e eu presenciei esse momento aí onde foi feita as matrículas das crianças e uma reunião com todos os pais das crianças que iam estudar na escola. Eu peguei e falei essa palavra para eles, falei, olha, que maravilhoso, isso é um sonho realizado, essa escola construída. Mas sabe de uma coisa, aí é claro, eu falando e o tradutor nosso traduzindo. Falei para eles, isso aqui não é o foco.
Isso aqui é acessório. Benefício. Isso aqui é acessório. O principal aqui é a mensagem de Cristo que é pregada. Certo. Até é acessório. Os milagres, tudo que era constituído, a gente vê na Bíblia, tudo que Jesus fazia, questão de milagres, todas as atitudes de Jesus, era enfático, o foco era sempre no reino, a pregação do evangelho, a conversão de almas. Ali tem o texto em Marcos 5, Marcos 5, quando Jesus vai para Decápolis, aí ele vai na região ali de Gadara. É uma região gentílica. E quando ele chega naquela região, logo vem o endemoniado, ele vai, se ajoelha, por que o senhor vem nos perturbar e tudo mais e tal. E aí o foco, quando ele livra aquele homem que era endemoniado, ele deixa ali, é uma região gentílica, eles expulsam Jesus, mas Jesus fala, eu vou deixar um missionário aqui. Quando ele quer seguir Jesus, fala, não, você fica aqui e anuncia aos teus quão grandes coisas eu tenho vos feito. E o texto diz que ele está na região de Decápolis. Mais à frente, se eu não me engano, no capítulo 7, ao fim do capítulo, vai dizer que Jesus, voltando de Tiro e Sidom, ele passa novamente pela região de Decápolis e trazem para Cristo, a população de lá, trazem para Cristo, se eu não me engano, um surdo ou um mudo, para Jesus curar. Então, é a ênfase. Jesus está deixando um missionário, um povo está expulsando Jesus. Quando Jesus retorna para lá, tem um povo chamando Jesus e fala que cura aqui, porque a gente sabe que o Senhor é poderoso. É o quê? Um homem que estava lá, missionário, está pregando o evangelho. Foi a mesma coisa com a mulher samaritana. Eu vi esse tela agora. Perfeito. Mas E aquela mulher, por exemplo, a pessoa falou, tem uma vez mesmo que a pessoa chegou para mim e falou assim, irmão, mas eu não tenho dom para evangelizar. Dom? Eu falei, em lugar nenhum. A gente espiritualiza muitas coisas. A gente espiritualiza muitas vezes. Tudo tem um chamado. É dom, chamado. A gente cria aquela questão. Não. Sofia Miller disse, não tive um chamado, eu simplesmente li uma ordem. Eu obedeci. Deus me chamou. Que conhecimento teológico aprofundado que a mulher samaritana tinha. Ela simplesmente ouviu de Jesus, eu sou o que falo contigo, eu sou a água da vida. E ela foi lá e falou assim, eu simplesmente tenho achado o homem que me disse tudo. Não é porventura ele o Cristo? A mensagem dela foi essa. No início ela trata Jesus como judeu, homem, judeu e homem, né? E ela mulher, sendo samaritano, não tinha comunicação. No final ela está dizendo que ele é profeta, mais para frente ainda Cristo se revela para ela dizendo que é o Messias, e mais para frente ela está anunciando, justamente. Exatamente. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Então a ênfase é essa aí, né? Então a gente, uma das coisas que trabalhando na mobilização missionária, o que a gente tenta conscientizar é que todo cristão é um missionário. Sim, isso aí. Eu tenho uma dúvida. Está na cabeça do cristão. Não me entra muito na cabeça, com respeito a todas as igrejas e amados pastores que nos ouvem e assistem, o nosso modelo de culto de missão. Nosso modelo de culto de missão, para mim, não é um culto missionário, por mais que a gente inicie o culto, canta louvor, dá oportunidade. Nessas oportunidades tem gente que tem a sensibilidade de cantar ou dar uma saudação, uma palavra breve de missão. Tem os que nem tem. O culto de missão, ele está cantando da bênção, sei lá, arrebatamento. E o pregador, que às vezes é o que não foge às vezes, né? Não são todos. O que você acha desse modelo, pastor? Baseado nisso aí, no nosso... a gente desenvolveu também um material, pensando nisso também, que é o CIMIL. CIMIL. S-I-M-I-L. É o Sistema de Implantação de Missões na Igreja Local. E aí a gente fala, né, de vários aspectos. A gente fala desde informações iniciais, como se montar um departamento de missões na igreja, culminando até mesmo na liturgia do culto de missões. Então a gente dá todos esses detalhes. Tá tudo nesse livro aí, Formando Missionário. Tá? Eu sei que tá no curso e fazem. Nossa, hoje eu tô falando muito errado. Façam o curso, por favor. Mas dá um exemplo litúrgico. O exemplo que a gente coloca, por exemplo, dentro da nossa liturgia, vamos dizer assim, pentecostal, né, assembleiano, a gente inicia, claro, sempre, né, com oração e com 2 hinos da harpa bem missionário, 127, 115, né? Ou seja, exatamente.
quem está na direção do culto, é importante, porque a gente criou muito, é o Espírito Santo, sim, é o Espírito Santo, claro, o Espírito Santo é que dirige tudo, mas a gente sabe para quem a gente vai dar oportunidade. Então, por exemplo, de antemão, você avisa, se for oportunidades esporádicas, irmão, você vai cantar, cante um hino que fala sobre missões, que fala sobre salvação, né? Aliás, tem vários hinos que falam sobre isso, tá? Outra coisa muito fundamental no culto de missões é o informativo missionário. Por que a igreja ela não é desafiada? Porque ela não é informada. Se você não é informado, você não pode ser desafiado. Esse informativo seria o quê? Dados a respeito do missionário? Exatamente. Você pode pegar um dado específico, focar, né? Por exemplo, no último culto de missões que a gente participou, nós focamos o quê? Nós estamos com o propósito de construir uma igreja no sertão da Bahia. Por exemplo, aí eu falei para eles, irmão, vocês sabiam que existem mais de 6.000 comunidades sertanejas sem a presença de nenhuma igreja evangélica? E eu dei um exemplo para eles. O ano passado nós andamos quase 200 quilômetros de estrada de chão entre a Bahia e o Piauí. Eu passei em 15 comunidades sem nenhuma igreja. São comunidades grandes, comunidades com 150, 200 famílias sentadas. Tá? Então, né, eu informei a igreja disso e a igreja se sente desafiada. Então nós estamos com um projeto de plantar uma igreja numa comunidade onde não tem a presença de igreja evangélica. Lembrando que essa igreja também vai abranger outras comunidades. Então a igreja é informada e ao mesmo tempo ela é desafiada. É porque o culto de missão não pode ser só mais um culto para preencher a agenda da igreja. Por exemplo, irmãos, nós estamos com um projeto de levantar uma igreja numa comunidade sertaneja e tal. Talvez os irmãos, amém, aqueles que são mais inteirados, vai dar o devido ouvidos e tal, vai se sensibilizar, vai querer ajudar. Mas quando você traz essa informação de que existem tantas comunidades, que existem tantas famílias ali nessa comunidade, não tem uma igreja sequer, aí os irmãos falam, opa, aí tem um choque de realidade. Exatamente. E a questão da mensagem. A mensagem é necessário que ela seja uma mensagem, entendeu? Sobre missões. É muito importante. Tá? O orador da noite, é necessário falar, é necessário avisar. Eu, por exemplo, quando eu estava à frente do departamento de missões da minha igreja local lá em São Mateus, eu sempre falava, quando eu ia convidar o pregador, eu já sabia também quem eu ia convidar e eu deixava bem claro para ele. É culto de missões. Também, de tá? fato, então né? foca em missões. Né? E eu já cheguei, caso, por exemplo, de mandar até esboço para. Né? Ó, irmão, você não tem esboço, não? Como esse aqui, você pode pegar, já cheguei a mandar até esboço. Entendeu? Minha mãe costuma falar. De quando você fala sobre missões, a expressão, né? Você bate um pouco, né? É difícil a gente falar de missões, não é, o termo correto não é bater, né? É porque missões, ela é admoestativa. Não seria se a igreja tivesse abraçado isso, e nosso culto de missões seria mais um culto de testemunho, se toda a igreja abraçasse. Irmãos, preguei em tal lugar, o Espírito Santo convenceu tantas almas. Como não é assim, nós temos o quê? Tem que pegar um pouco mais firme. A mensagem missionária, ela é confrontadora. Não há como fugir. Mas é maravilhoso quando você vê os resultados. Por exemplo, a última vez que nós demos esse treinamento do CIMIL, foi tão maravilhoso que entre os que participaram estava uma missionária. Essa missionária, ela faz um trabalho entre os povos quilombolas. Uhum. Os povos quilombolas é um dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Porque é interessante que quando Jesus fala assim, ó, ide, por exemplo, lá em Mateus 28, 19, quando ele fala sobre pregar o evangelho a todas as nações, no original grego ali é tha et en, que literalmente significa todas as etnias. Então, há uma diferença entre nações e grupos étnicos. O Brasil é um país alcançado, por quê? Porque tem mais de 20% da sua população cristã evangélica. Mas dentro do Brasil existem etnias que não são alcançadas. Uma delas é os quilombolas. Já falei do sertanejo, outra delas são os quilombolas. No Brasil, existem mais de 700 comunidades quilombolas sem a presença. E comunidade quilombola é grande, porque geralmente os quilombos são muito grandes. Tá? Por exemplo. E essa missionária, ela está ali naquela região ali do
do norte do estado ali, entre São Mateus e Conceição da Barra, que é um dos locais no Brasil onde tem a maior concentração. Essa missionária, ela e a família dela, ela atende hoje cerca de 16 comunidades. E em nenhuma delas tem igreja. Foi tão impactante o testemunho dela, juntamente com aquilo que nós estávamos falando dentro dessa proposta, desse treinamento missionário, que a igreja onde nós demos fez parceria e vai ajudar ela agora. Inclusive o pastor da igreja vai lá na comunidade para poder conhecer mais de perto o trabalho. E em dezembro nós vamos fazer um Natal missionário lá dentro da comunidade. Se Deus nos permitir. No curso você dá acesso aos líderes de missões a ter esse contato também? Sim, com certeza. A gente faz essa conexão, né? Bacana. A gente faz essa... O senhor falou dessas etnias, né? Etnias. Que não são alcançadas. Houve um caso, acho que a gente até comentou, sobre um missionário que foi de um desses lugares, ele foi ferido, retornou, morreu, mas ele foi lá pregar o evangelho. Exatamente, foi o Jim Elliot, né? Jim Elliot. Aí tem uma história por trás disso, você lembra? Ele foi morto no Equador, né? Uma tribo indígena do Equador. Ele foi a barco. Isso. Né? Aí depois ele voltou de avião, né? Aquele avião bimotor, né? A princípio eles enganaram ele, né? Enganaram entre aspas, né? Tudo estava dentro do plano de Deus, dentro da economia de Deus. Eles acenaram um sinal de positivo, tipo que estava aceitando a visita deles. E infelizmente quando eles chegaram eles foram alvejados por flecha, por lança. Não foi só o Jim Elliot que morreu, foi ele, mas os 3 que estavam com ele. Teve 4 pessoas morreram, né? Todos na verdade, né? Todos que estavam ali, inclusive o piloto. Foi assim, foi muito trágico, mas depois, anos depois, o filho dele vai pregar num grande congresso de missões e o filho do missionário que morreu, e quem estava lá no culto, o algoz do pai dele, o que deu a última lança, acertou, ou seja, o último golpe. Exatamente. Finalizou. Ele estava lá pensa que a mulher dele desistiu? Não. Essa tribo hoje é uma tribo evangelizada. Glória a Deus. Glória a Deus. A Elizabeth Elliot. É sobre isso. É sobre isso. Até eu acredito muito nisso, que até essas atitudes, por mais que possamos considerar que foi frustrada de certo modo, eles não conseguiram anunciar. Mas querendo ou não, o ser humano ele é dotado de pensamento que a gente não controla, e dentro desse pensamento sem os porquês da vida. Cara, o cara para e fala, beleza, ele veio, mas o que leva um cara desse a sair de casa para tentar vir aqui evangelizar a gente? E isso já incomoda de certo modo, já começa a gerar um confronto interno na pessoa. Concordo com o Ronaldo Lindório, que ele disse o seguinte: a maior missão da igreja é morrer. João capítulo 12, versículo 28, se não me falha a memória, diz assim, se o grão de trigo ele cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Tem uma história de um jovem, que eu não vou contar ela detalhadamente, mas ela é muito bonita. Chama William Bowden. William Bowden, ele era filho de um grande empresário norte-americano, rico, poderoso, né? E ele cresceu na igreja, né? Esse empresário também era crente. E ele pediu um presente para o pai dele. Falou: pai, quando eu completar a high school, né, que é o ensino médio lá, o senhor me dá um mochilão, chama de mochilão, né, que é quando você viaja a vários países do mundo. O pai falou: não, beleza, conclui o high school que eu... O pai dele não era dificuldade nenhuma. Ele fez essa viagem. Quando ele chegou na China, ele se deparou com um trabalho, refugiados muçulmanos na China, e ele ficou impactado com o trabalho. E ali Deus falou com ele ligou para o pai dele e falou: pai, Deus me chamou para ser missionário. O pai dele falou: não, eu quero encerrar essa viagem agora, volta para casa, entendeu? Porque, enfim. E aí ele voltou para casa, conversou com o pai dele, muito sereno. Ele era um jovem de, se não me engano, 16 anos na época, e ele falou: pai, eu vou fazer tudo, mas Deus me chamou para ser missionário. Ele fez a faculdade, e o pai dele tentando tirar isso da mente dele, e falando: não, meu filho, você tem que cuidar das empresas de papai, tá? E, enfim, quando o pai dele estava no leito de morte, o pai dele virou para ele e falou: meu filho, promete para o seu pai, eu estou
pouco tempo de vida. Promete que você não vai ser missionário, que você vai cuidar das empresas do papai, que você vai conseguir sustentar muitos missionários. Ele falou: pai, eu não posso mentir para o senhor, ainda que o senhor esteja nessa condição. Deus me chamou para ser missionário. Não foi ninguém, foi Deus. E ali o pai dele veio a falecer, e ele, depois que ele conclui seus estudos, então ele sai para cumprir, né, esse propósito na vida dele. E como ele precisava aprender o árabe, né, para ele trabalhar em meio desses refugiados muçulmanos na China, ele vai para o Egito para justamente aprender o árabe, né? E 6 meses depois que ele estava no Egito, ele veio a óbito, com 26 anos de idade. E assim, as notícias foram as piores possíveis, né? Menino jovem deixa de ser um empresário bem-sucedido para ir atrás de um sonho impossível. O desejo de ser missionário morre, não, ou seja, não foi as piores notícias que você pode receber. E aí foi, né, muito assim triste, né, principalmente para a mãe, esse rapaz de 26 anos, né, William Baldwin, ter morrido sem nem ter conseguido chegar ao campo missionário. Parece que foi tudo frustrante, né? Mas assim, foi tão impactante que na universidade onde ele estudou, na faculdade, mais de 300 jovens se levantaram para poder ir para os campos missionários. Semente. Mais de 300. Semente. A oferta, os donativos foi tão grande, levantados, que foi construído um hospital com mais de 150 leitos nessa região aonde ele pisou os pés 10 anos antes. Entendeu? E quando a mãe dele pega a Bíblia dele, que foi trazer as coisas dele, né, dentre os pertences dele, estava a Bíblia dele. Na Bíblia dele, na capa, tinha 3 resoluções que ele escreveu ao longo desses 10 anos, entre os 16 e os 26 anos. A primeira resolução era sem reserva. Ou seja, eu vou viver completamente na dependência de Deus. E olha que o pai dele era milionário. Mas ele falou: eu vou viver sem reservas. A outra resolução que ele colocou: sem arrependimento. E a terceira resolução: sem recuar. Essas foram as 3 resoluções. Ou seja, foi literalmente alguém que se entregou, né? Então na vida dele se cumpriu cabalmente isso aí. Se o grão de trigo ele cair na terra e ficar só, ou seja, se ele não morrer, ele fica só. Sim. Mas se ele morrer... Que semente. É muito tremenda essa história desse menino. Meu Deus. Tem um livro bem conhecido, Porque Tardos, do Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Eu li esse livro. Tem uma citação, óbvio que eu não lembro ela corretamente, vou parafrasear. Ele diz que nós batemos no peito, né, a respeito para falar dos mártires que derramaram seus sangues em prol do Evangelho, mas não temos sequer a coragem de derramar uma gota de suor. Exatamente. Entendeu? É muito, Estevão, um pregador fiel, fulano ali, fulano aqui, fulano ali. E nós? Não é o mesmo Espírito que habita em nós? A igreja hoje é muito teórica. Vamos fazer, mas não faz. A igreja que fala muito e age pouco nesse sentido. Eu acho interessante. Tem que ser confrontante. A gente tem que bater na tecla e confrontar, porque eu acredito que isso gera uma mudança. Pelo menos você vai numa igreja, tem uma mensagem missionária, e essa mensagem vem e te confronta. Às vezes não vai te tornar o cara mais missionário da cidade, do bairro, o cara que vai querer sair, mas às vezes você que passava sempre em frente aquele famoso bêbado que fica ali, aquele carinha que fica na praça, ou aquela moça que tá sempre aí no mesmo lugar, que você nunca falou de Cristo, às vezes você passa, lembra daquela mensagem, você não consegue passar batido dessa vez, né? Você fala: não, hoje eu vou lá, nem que seja Jesus te ama, daquele travado, mas vou falar. Aconteceu isso com um amigo nosso, inclusive o Degilson, a gente chama de Bilu. Sim. Ele será um dos que tá apoiando o nosso canal aqui. O pastor, o que é pastor dele hoje, todas as vezes passava assim: ô Degilson, vamos pra igreja. Coisa de anos, 10, sei lá quantos anos.
E ele sempre falava assim, um dia eu vou, mas tipo assim, um dia eu vou. E um dia parece que a semente brotou lá, Jesus começou a transformar a vida dele. Hoje ele é um diácono lá, estudioso da palavra de Deus. E pensa numa chamada missionária, é a chamada dele. Ele não pede, ele está conversando com a gente aqui. Tem um que não é cristão. Ele parece que ele vai mudando a conversa para não, preciso pregar para você. Vai conversando. Preciso pregar a conversa para você. Não é a chamada missionária, né? É o obedecer. Exatamente. É o que tá obedecendo. O pastor Rodrigo Silva, conhece, né? Arqueólogo Rodrigo Silva. Ele... Acho que eu sei o que você vai falar. Ele fala que em um desses podcasts, inclusive o Rodrigo Silva, queremos você aqui. Quem sabe? Tudo é possível. É Deus que faz as coisas, né? E ele vai falar que imagina que esse evangelho aqui, por mais que tem gente que não acredita nele, ele é o verdadeiro, nós cremos que é verdadeiro, mas tem gente que não acredita. Cara, pra gente ele é tão verdadeiro, que se acontecer de fato o que a gente acredita, nós temos que pregar tanto esse evangelho, porque essas pessoas estão sendo livradas do inferno. É por isso a nossa preocupação, eu preciso pregar. Por quê? Porque se eu não pregar o evangelho para essas pessoas, o mundo, o pecado vai vencer elas e elas vão ter uma morte eterna. Então essa é a nossa preocupação. A pregação não é simplesmente porque o cristão, ele detesta o homossexual, ele detesta o beberrão. Não, é o contrário. Eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero apresentar o Cristo para você. Entendeu? Quem dera, seria até bom, entre aspas, né? Entre aspas, pelo amor de Deus. Se não tivesse, fosse uma coisa, eles relativam muito, né? Morreu, acabou, seria legal. Pô, ninguém vai pro inferno, acabou. Mas a gente tem certeza, né? Naquilo que a gente crê, e a gente prega justamente para que essas pessoas não tenham um final terrível. Não podemos desfalecer. Isso. Não podemos. Ainda que fala que o evangelho é discurso de hoje, ou o evangelho para muitos é discurso de ódio, né? Mas a gente não pode desfalecer. Pregue essa palavra. Pastor, dentro e fora. Estamos chegando no final aí. Eu quero te dar uma dica para alguém que tem esse desejo, essa chama no coração, em pregar a palavra. Fala para ele aí. Incentivo. E para quem está afastado de Cristo, dá uma mensagem também. Seguido. Eu vou usar mais uma vez o testemunho de um homem que foi uma grande referência em missões, que é chamado William Zinderdorf, que foi o líder do chamado Movimento Missionário Morávio, os irmãos Morávio, né? Morávia ficava ali hoje na atual região ali da República Tcheca, e ele foi participar de um seminário promovido pelos puritanos, né? Os famosos puritanos, né? E quando ele chegou no local onde ia ser realizado o seminário, ele viu uma frase escrita, né, em inglês médio, dizendo, como se Cristo estivesse dizendo para ele, dizendo: eu fiz tanto por ti, e tu, o que fazes por mim? Aquela frase, ela impactou o William Zinderdorf. Quando ele volta para a aldeia Morávia, essa aldeia na época, ela contava com cerca de 1.200 a 1.300 pessoas. Esses moráveis, eles enviaram 60 missionários para o campo. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós precisamos de 5.000 cristãos para dentre eles ter um missionário. Os morávios, entre 1.300, eles enviaram 60. E foi assim, foi o pioneirismo. A conta é como 5.000 a gente aqui? A cada 5.000 cristãos evangélicos, dentre esses tem um missionário. Era para ser 5.000 cristãos evangélicos missionários. Pois é. E entre os morávios foi isso. E eles são chamados, né, como sendo as missões pioneiras, né? E eles também fizeram algo que foi tremendo. Eles lançaram durante 100 anos, ininterruptamente, de 1792 a 1892, um relógio de oração. E a oração deles era: Senhor,
envia ceifeiros para a tua seara. A gente participou ano passado do maior congresso de missões do Hemisfério Sul, que é o CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões. Só de congressistas foram mais de 2.000, fora os outros agregados. E no último dia, foi um dia muito especial, porque foi servida uma ceia. E não foi algo programado. E aquela ceia foi servida para aqueles mais de 2.000 congressistas. E o pastor que dirigiu a ceia, quando ele entregou, né, o kitzinho, entregou o cálice, né, junto com o pão. E aí ele perguntou assim: irmãos, todos vocês estão servidos? Ele perguntou no sentido se todo mundo tivesse pegado, né? Sim. E aí foi assim tão tremendo que levantou um irmão cheio do Espírito Santo. E ele falou assim: não, pastor, tem muitos povos muçulmanos que ainda não estão servidos. E aí daqui a pouco levantou outro e falou: não, pastor, tem muitos povos indígenas que não estão servidos. O outro levantou e falou: não, pastor, tem mais de 1.800 línguas que não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido para o seu idioma. Eu me levantei também pela misericórdia de Deus, porque eu trabalhei com imigrantes. Eu trabalhei 1 ano com imigrantes em Cuiabá. E no Brasil existem mais de 300.000 imigrantes que ainda não conhecem Jesus. Desses 300.000, eles vieram de 27 nações onde é proibido pregar o evangelho. Então olha o que Deus está fazendo. Deus tira eles de lá, traz eles para cá para ser evangelizado aqui na nossa língua. E eu falei: existem muitos imigrantes que ainda não estão servidos. E foi assim, olha, nesses quase 20 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca vi algo semelhante. Não tinha uma pessoa que não se quebrantou. Pessoas se colocaram de joelhos, começaram a chorar. Chorar pelos nossos pecados mesmo. Nós temos pecado. Nós temos pecado em não compartilhar esse evangelho. O Brasil talvez hoje seja um dos países mais devedores para as nações. Nós temos liberdade, nós temos igrejas ricas, nós temos um povo abastado, nós temos todos os requisitos, todas as ferramentas para se tornar verdadeiramente um celeiro em missões. E naquele momento houve um quebrantamento muito grande. E daquele dia a gente começou a estabelecer todos os dias, às 10:02 da manhã, baseado em Lucas 10:2, a gente ergue esse clamor: esteja onde estiver, onde eu estiver, se eu estiver dirigindo, eu em pensamento, claro, entendeu? Com os olhos atentos, mas em pensamento a gente clama e fala: Senhor, Lucas 10:2, Jesus falou da realidade, a seara é grande e os ceifeiros são poucos, mas o pedido foi esse: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores. Agora, só para finalizar, sabe, essa é a oração mais difícil de ser feita. Você sabe por quê? Porque você mesmo pode ser resposta da sua oração. Sim. Porque tudo é dele. Aleluia. A seara é dele. Os ceifeiros é dele. Tudo é dele, tudo é de Deus. Então, o momento que você ora: Senhor, envie ceifeiros para a sua seara, não pense que você está orando por terceiro, não. Você pode estar orando por você mesmo. Você pode estar orando por você mesmo. Talvez essa seja uma das orações mais confrontadoras para a gente fazer. Porque quando Deus verdadeiramente Ele fala, a gente, por exemplo, eu deixei muitas coisas, e não falo isso com pesar, eu falo isso com gratidão. Minha esposa e eu, nós deixamos uma carreira profissional para trás para a gente mergulhar de cabeça mesmo, porque nós sentimos que nós verdadeiramente fomos chamados para isso, e muitos ao redor do mundo estão ouvindo esse chamado. Então a nossa oração é: Senhor, rogai ao Senhor da seara, envie ceifeiros para a sua seara. Amém? Essa é a minha. Meu Deus. Eu ia falar que justamente tem um pecado que muita gente acaba ignorando, que é o negligenciar. Tiago que fala: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca.
de pecado. Que é justamente você pode fazer. Aqui está anotado, mais uma vez você tá. Se não dá indo, se não dá para ir, a gente contribui, intercede, envia. Então isso é um tapa na cara de muita gente, né? E que você não tem noção aqui, para quem tá ouvindo o clima, eu tô sentindo a presença de Deus conversando aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso. Amém? Quer falar alguma coisa? Só tornar a mensagem a ele. Deixa uma mensagem também aos ouvintes, aqueles que não estão servindo a Cristo ainda. Estão afastados. Isso. Estão afastados. Pode ficar à vontade. Bom, para aqueles que estão nos assistindo, que ainda não confessou a Cristo, ou que porventura esteja parado, talvez esteja desiludido, triste, angustiado, ou com qualquer outro sentimento que está te impedindo você de se chegar a Deus, a mensagem é essa. E a mão do Senhor, ela não está encolhida para não salvar. E nem os seus ouvidos estão tapados para não ouvir. Então é um momento de quebrantamento. Arrependam-se e creiam. Se quebranta diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo que talvez nos dias em que você menos queira orar, talvez seja o dia que você mais precisa orar. Dobre o seu joelho diante do Senhor. Ele é poderoso. O profeta Isaías vai dizer bem claro: buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus maus caminhos, se converta ao Senhor, porque se compadecerá dele, porque o Senhor é grandioso em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a mensagem que eu tenho aqui para você, amado ouvinte. Creia no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo, que assim será apagados os vossos pecados e virá o tempo de refrigério na presença do Senhor. É tempo de voltar. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de endireitar os nossos caminhos. É tempo de endireitar as nossas veredas, porque o Senhor está próximo. Paulo vai dizer: é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais próximo do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Deixemos as trevas e vistemos das armas da luz. Andemos honestamente como que na luz do dia, não em bebedeiras, em orgias, em glutonarias, em ciúmes, em contendas e invejas. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo nessa noite e não fique premeditando em satisfazer os desejos da carne. Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos dar nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo para os nossos amados ouvintes dessa noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Paulo foi tão empolgante, né, que a gente esqueceu até de apresentar os nossos parceiros aí. E eu vou falar aqui da Social Arts. A Social Arts é um site. Inclusive a gente tem que deixar o link na descrição. Provavelmente vai estar aqui. E ele tem todos os banhos. Suponhamos que você tem uma hamburgueria. Tá tudo pronto lá. Mais de 100 banners de hamburgueria. Editável, você só vai colocar o preço, alguma informaçãozinha, mas já tá tudo editado. Igreja, não tenho tempo de fazer cartaz. Tem lá também. Preço super camarada. Quer fazer arte, banner, visual, é o Social Arts. www.socialarts.com. Isso aí. E também pra você, tem gente que é comum, né? Na vida a gente se forma, você tem gente que se forma, acaba não tendo aquela formatura que desejava, né? Porque é um momento tão esperado. A gente passa um bom tempo aí estudando, às vezes é uma questão de um baile de debutante, às vezes até mesmo um ponto essencial na vida, o casamento, e aí não consegue fazer uma festa, não consegue se planejar, não consegue ter aquela comemoração conforme queria, e aí está chegando agora, do dia 12 a 16 de setembro, o maior evento capixaba que já aconteceu,
que é o Bem Casados. Esse evento vai promover festa de formatura, de debutante, casamento, tudo para você, beleza? Não deixe de participar deste evento, vai ser um mega evento, especialmente para você. Eu queria casar, que não sei o que, mas é difícil. Essa é a sua oportunidade, não perde, beleza? Em frente à prefeitura de Cariacica, nesses dias aí que o Vitor falou. E detalhe, 12 a 16 de setembro. Se você tem uma empresa nesse ramo, procure também o site para você ir lá apresentar o seu projeto. Você que vai casar, que tem um aniversário ou algo do tipo. E convenhamos, né, Vitor? É especial essas datas: aniversário, baile debutante, um casamento. E a melhor forma de deixar gravado esses momentos especiais é através do Bem Casados, tá bom? Bem Casados é uma bênção aí. Você é o nosso convidado especial. Nós estaremos um desses dias lá, 1 ou 2 dias lá, com certeza. Beleza? Maravilha. Pastor, a gente sempre tem uma oração final para encerrar, abençoando o povo que ouviu, um pouco sobre o assunto também. E a gente queria dar honra pro senhor. Amém. Encerrar com esta oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor, nesta noite. Ó Deus amado, a nossa oração, ó Pai, continua sendo essa. Aleluia, que o Senhor levante, ó Pai, ceifeiros para a tua seara, Senhor. Ó Deus amado, aleluia, a tua palavra diz que o Senhor que começou a boa obra, o Senhor irá continuar até o dia de Cristo. Nós cremos, Senhor, aleluia, que o Senhor é quem faz, o Senhor é quem opera, o Senhor é quem opera tanto no querer como no realizar, segundo, Senhor, a tua soberana vontade, ó Pai. Ó Deus amado, aqueles que estão talvez parados, Senhor, desiludidos, desanimados, Senhor, aqueles que até mesmo estão confusos, Senhor, que o Senhor venha visitá-los pelo teu Espírito Santo, Senhor, e conduzir os teus filhos, conduzir os teus servos, Senhor, aleluia, para o centro do teu propósito, ó Pai. Eu quero orar, Senhor, aleluia, pela vida, Senhor, dos nossos amados irmãos. Meu Deus, por esse programa aqui, Senhor, por este canal, por este podcast, Senhor. Eu creio, ó Pai, que muitas bênçãos, Senhor, aleluia, virá sobre este lugar. Que o Senhor use, ó Pai, a vida do Felipe, a vida do Vitor, meu Pai, aleluia, neste lugar, Senhor da glória. Ó Deus, e que o Senhor expanda, e que o Senhor faça crescer para a glória do teu nome, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Pai, aleluia, o teu servo, Senhor, também que está na cooperação operando, Senhor, esses mecanismos. Senhor, que o Senhor abençoe, ó Pai, os patrocinadores, Senhor da glória, aqueles que têm investido, que têm cooperado. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça prosperar para a glória do teu nome. Abençoa também, ó Pai, os nossos amados ouvintes, Senhor. Visita, Senhor, os teus servos, as tuas servas neste momento. Vai contemplando, ó Pai, abençoando, ó Pai, a casa, abençoando a família, abençoando os negócios, ó Pai, abençoando os teus servos em todas as áreas, Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, porque nós sabemos perfeitamente em quem nós temos crido, o Deus Todo-Poderoso que faz e opera, aleluia, sinais e maravilhas, Senhor. Nós cremos, assim oramos, ó Pai, e já te damos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Compartilhe. Amém. Deus abençoe.